Graça e paz. Eu sou o pastor Vanderlei Borges, pastor da Igreja Batista Independente em Formiga, pastor auxiliar. E durante esse mês nós estamos pensando sobre a família. Maio, o mês da família. E nesta oportunidade eu gostaria de desafiar aos pais. Pais, lutem por seus filhos enquanto vivem. Gostaria também já de início orar por todas as famílias, por todos os lares que está nos acompanhando através desta postagem, desta gravação. Oremos. Pai amado e bendito, nós chegamos diante da Tua presença e venho interceder em favor de cada lar, em favor do lar da pessoa que está tendo contato com este vídeo. Que o Senhor tome nas Tuas mãos, que o Senhor dê sabedoria aos pais para que possam criar os seus filhos no temor do Senhor. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu tenho minha Bíblia aberta em Lamentações de Jeremias, capítulo 2, versículo 19, que nos diz assim: Levanta-te, clama de noite no princípio das vigias, derrama o teu coração como águas diante da presença do Senhor. Levanta a Ele as tuas mãos pela vida dos teus filhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Muitos são os pais nos dias atuais que já desistiram dos seus filhos a partir de uma certa idade. Nós aprendemos que o ideal é que o pai e a mãe salvo ore por seus filhos durante toda a sua vida. Eu estou certo de que se estivesse viva, minha mãe estaria orando por minha vida até o dia de hoje, embora eu já tenha um pouco mais que 60 anos de idade. Isso deve servir de exemplo para cada pai e mãe. Por que orar por nossos filhos, colocá-los diante de Deus? Diante das dificuldades, pais, lutem por seus filhos. O contexto do versículo em que lemos, nós vemos que Israel estava debaixo do juízo de Deus. Por esse motivo, o Senhor havia abandonado aquela nação. Devido à idolatria, devido à rebeldia daquele povo, devido à intransigência de não querer seguir os caminhos do Senhor, então Deus retirou a bênção daquela nação. Havia então grande destruição por toda a parte, e com a destruição veio escassez de alimentos, e com a escassez de alimento, uma grande fome naquela nação. O profeta Jeremias, então, desafia os pais a, no princípio das vigias da noite, aclamarem por seus filhos. Nós aprendemos que orar no princípio das vigias da noite faz muito bem à nossa família. Todo pai, toda mãe deve orar com seus filhos ao deitarem, ou por seus filhos quando eles já forem grandes e estiverem fora do seu lar ao deitarem. Mas às vezes nós acordamos à noite. E por que acordamos à noite? Como alguém já disse, se Deus nos despertou, é para orarmos. Orarmos em favor de pessoas, mas especialmente orarmos em favor dos nossos filhos. Há nos dias atuais uma fome, entre aspas, não de alimentos, e por isso nós devemos orar. Há uma fome de moral. A moralidade nos dias atuais está muito baixa. Nós precisamos, pais, procurar proteger os nossos filhos da imoralidade que tenta entrar nas suas vidas através de internet, através de filmes, através de vários tipos de mídias que nós conhecemos atualmente.
Vemos também que há uma fome de sabedoria para tomar decisões. Muitos são os jovens que precisam decidir suas vidas e não têm tido a sabedoria necessárias, e vários deles têm entregado suas vidas ao vício, têm entregado suas vidas a uma série de coisas que desagradam a Deus e, consequentemente, agradam ao arqui-inimigo de nossas vidas, a Satanás. Há também uma fome espiritual. Não é muito lembrar que pregadores do passado costumavam a dizer que todo homem tem um vazio dentro de si e que ele procura preencher este vazio com várias coisas, mas ele só será plenamente preenchido quando Cristo Jesus, quando Deus nosso Pai, quando o Espírito Santo estiver habitando nesta vida, neste coração. Tais dificuldades surgiram devido às ações de Satanás no mundo. A palavra de Deus nos ensina que ele é o príncipe deste mundo, que o mundo jaz no maligno e por causa disso, pais, nós precisamos lembrar de orar por nossos filhos, de colocarmos sempre na presença de Deus as suas vidas, de clamarmos para que Deus coloque os seus anjos ao redor deles, para que eles sejam protegidos enquanto trabalham, se já são grandes, enquanto brincam, se são pequenos, enquanto dormem. Precisam das nossas orações. Diante deste quadro, descobrimos que os nossos filhos necessitam que seus pais lutem por eles. Precisamos entender que nossa luta não é contra pessoas. Ah, meu filho tem um amigo ruim que está querendo desviá-lo. Não é contra essa pessoa, e sim contra Satanás e suas hostes, conforme nos ensina Efésios capítulo 6, versículo 12. Satanás, amados irmãos, ele é covarde em suas ações e ele ataca os filhos para atingir os pais. A palavra de Deus nos diz lá em João 10:10 que ele é ladrão. E o ladrão, ele espreita, ele age com covardia para levar aquilo que ele quer para si. E Satanás, se não pode roubar a salvação daquele que tem Cristo Jesus em seu coração, ele quer roubar a paz, a tranquilidade, a segurança. E por causa disso, não raras vezes, ele procura atingir os filhos, especialmente filhos pequenos, e por isso precisam que oremos por eles. Nos casos específicos, aqui em nossa igreja, onde algumas crianças têm recebido ataques enquanto estão dormindo, creio que Satanás está procurando atingir algumas de nossas crianças para desistirmos de avançarmos contra o reino das trevas. 2 Coríntios 4:4 nos ensina sobre isso. A única saída é avançar, resistindo às ações que possam vir contra a nossa família, contra nossa pessoa, contra nossas crianças, contra o nosso lar, contra as nossas boas igrejas que estão procurando pregar a palavra do Senhor. Faz algum tempo que minha esposa leu um livro cujo título é Todo Filho Necessita de uma Mãe que Ora. Eu não me lembro o nome do autor, mas desde então ela tomou a decisão de orar por seus filhos enquanto eles vivem. Agora, foi inserido na nossa oração os nossos netos. Foi isso que Davi fez lá em Samuel 12, especialmente os versos de 15 a 16.
mesmo sendo fruto do pecado e tendo sido advertido pelo profeta Natã, Davi lutou por aquele filho que era o seu primogênito com Batseba, para que Deus restaurasse a vida dele. Ele não deu ouvido às pessoas de fora e ele continuou a sua luta por 7 dias. Ele havia declarado jejum, havia rasgado suas vestes, havia sentado na cinza, uma atitude de humilhação naquele tempo, e ali ele estava lutando pela vida do seu filho. 2 Samuel 12:17. Mas veio um momento em que a criança morreu. Davi se refez. Seus conselheiros não compreenderam a sua atitude. 2 Samuel 12:20-21. Ele vestiu a sua roupa, ele tomou banho, ele entrou no templo, ele louvou a Deus, ele pediu comida, pão para comer, e os seus conselheiros não compreenderam porque que antes ele ficou naquela situação enquanto o menino vivia, enquanto estava doente. Agora morto, então ele toma essa atitude. A razão de Davi ter mudado de atitude foi porque após a morte já não seria mais possível fazer nada. 2 Samuel 12:22-23. Nós devemos, amados irmãos, lutar por nossos filhos enquanto estes vivem. Caso algum venha perder a sua vida, já não haverá mais nada que se possa fazer. Por isso, amados irmãos, nós devemos avançar, nós devemos clamar, nós devemos buscar santificar a nossa vida, nós devemos resistir aos ataques e às ciladas de Satanás, que não são poucas, são muitas. E nós somos fracos para enfrentá-lo, e por causa disso, como disse há pouco, precisamos santificar as nossas vidas a Deus. Precisamos orar e vigiar, como nos advertiu Jesus lá em Mateus 26:41, para que não entreis em tentação. E Jesus adverte: o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Necessitamos, assim, do auxílio de nosso Deus, porque, como já disse, somos fracos, mais fracos de Satanás. Mas nós temos um Deus forte, um Deus todo-poderoso, que pode nos dar vitórias em cada uma das nossas lutas. Então clamemos: vem, Senhor, nos fortalecer. Vem, Senhor, avivar as nossas vidas, dá-nos um despertamento, um avivamento real, genuíno, verdadeiro, que voltemos as nossas vidas, os nossos olhos para a Bíblia, a palavra do Senhor nosso Deus. Mais uma vez, oremos. Pai, nós entregamos os nossos filhos nas Tuas mãos. Nós te clamamos, ó Pai, por sabedoria para podermos guiá-los nos seus santos, retos e benditos caminhos. Que o Senhor, ó Pai, os proteja, os livre das garras, das astúcias de Satanás. Que nós possamos querer te servir melhor e colocar as nossas vidas aos teus pés. Te oramos em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Tenha um bom dia na presença de Deus.